Olá, sou o professor Renan, da Escola Estadual Fernando Barbosa Lima, Fernandópolis, São Paulo. Na aula de hoje, nós abordaremos as operações entre números complexos, algumas delas. Espero que gostem. Bora para a aula? Na aula anterior, eu pedi para que vocês calculassem a raiz de um número negativo. Porém, percebi que gerou uma certa confusão e alguns alunos colocou a resposta como menos 11 ou menos 11. E não é bem assim que funciona. Como que eu vou extrair então a raiz de um número negativo, professor? Primeiro passo, nós vamos fazer uma decomposição dessa raiz em dois números. Raiz de 121 e esse negativo nós vamos escrever como sendo raiz de menos 1. Vamos proceder agora da forma normal. Raiz de 121, que número multiplicado por ele mesmo dá 121? Esse número existe? Sim, existe, é 11. E a raiz de menos 1 é a unidade imaginária i. Por que a unidade imaginária i? Menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado, como nós definimos na aula passada. E a raiz de i ao quadrado vale i. Eu corto, né? Eu simplifico o quadrado da raiz com o quadrado do i, sobrando somente o i. Então, a raiz de menos 121 é 11i e não menos 11 ou menos 11i. Esse sinal de menos não existe. Em outras palavras, nós vamos extrair a raiz normalmente e no lugar desse sinal de menos, nós colocaremos a letrinha i. Também abordaremos nesta aula a resolução de equações do segundo grau, cujo discriminante delta dá negativo. Já vimos isso na aula anterior, porém, vamos fazer uma pequena revisão. Então, aqui eu tenho a minha equaçãozinha do segundo grau e a tão famosa fórmula de Bhaskara. O discriminante delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E quem é esse a, b e c? São coeficientes que nós encontramos na própria equação. X, então, para calcular os valores, né, as raízes desta equação, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. O primeiro passo é separar os coeficientes. Então, eu olho para esta equação aqui e tem coeficiente a igual a 1, o coeficiente b igual a 8 negativo, o coeficiente c igual a 25. É muito importante carregar o sinal dos coeficientes, eles não podem ficar para trás. Substituindo esses valores na fórmula do discriminante, nós obtemos um delta igual a menos 36, cuja solução em reais não é possível, porém estamos trabalhando no conjunto dos números complexos. Então aqui sim existe solução. Quero chamar a atenção para esse jogo de sinal aqui. Esse menos é da fórmula, né? Ó, x igual a menos b. Então, esse menos aqui é da fórmula. E esse menos aqui é do coeficiente b, que é negativo. Mais ou menos raiz de menos 36 dividido por 2 vezes o a. Vamos fazer pequenos tratamentos algébricos aqui, como menos com menos dá mais, então o 8 ficou positivo. Raiz de menos 36. Bom, o menos eu já sei que vai aparecer o número imaginário i. E a raiz de 36 é 6. Então, mais ou menos 6i dividido por 2. Então, aqui eu vou abrir em duas soluções. A x1 e a x2, onde a x1 eu vou colocar com um valor de mais e a x2 com um valor de menos. Pode inverter isso, professor? Sim, claro que pode, sem problema nenhum. Eu não consigo somar esses dois números, pois o 8 ele é um número real, ele é a parte real do número imaginário. E o 6 ele é a parte imaginária, então não consigo somar um número real puro com um número imaginário puro, no caso 6i.
não dá para somar. O que eu posso fazer é simplificar simultaneamente o 8 e o 6 por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho como solução 4 mais 3i e 4 menos 3i. O que é importante aqui? Toda solução de uma equação de segundo grau, cujo discriminante delta é negativo, nós teremos um par de solução com a única diferença no sinal, ó, da parte imaginária. Uma será positiva e a outra será negativa. Nós chamamos isso de conjugado complexo. O que é o conjugado complexo? Se eu tenho a parte imaginária positiva, o conjugado complexo seria trocar o sinal. Se é mais 3i, vai ficar menos 3i. O conjugado de menos 3i é mais 3i. Então, repare que a única diferença das duas raízes está no sinal da parte imaginária. Hoje faremos o estudo do número i. Muito importante, não tenham dúvida disso. E é em torno dele que gira essa matéria. Então vamos lá, vamos trabalhar com a potência de i. I elevado a 1 é i, certo? Eu simplesmente estou omitindo o número 1 aqui, não precisa escrever. I elevado ao quadrado, por definição, é menos 1. Ok? I elevado ao cubo é a mesma coisa que i vezes i ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Eu abri, né, em uma multiplicação de mesma base. Repare que se eu somar os expoentes, vai dar 3. Aqui, como não aparece nada, é o número 1. Se eu somar 1 mais 2, dá 3. Então, esse número aqui é a mesma coisa que i ao cubo. E aí, vamos fazer as substituições. I ao quadrado vale menos 1. Então, vai ficar i que multiplica menos 1, que é igual a menos i. Então, eu vou concluir que i ao cubo vale menos i. E o i à quarta? Como que vai ficar o i à quarta? Vai ficar i ao quadrado vezes i ao quadrado. Repare que eu sempre utilizo uma potência na qual eu já tenho a resposta. Tá bom? Eu não iria utilizar aqui i ao cubo vezes i. Eu não chegaria em lugar algum? Sim, chegaria no mesmo resultado. Porém, com um grau de complexidade a mais. É mais fácil eu colocar i ao quadrado e i ao quadrado. I ao quadrado eu já sei que é menos 1. Menos 1 que multiplica menos 1, 1. Fazendo o mesmo processo para o i à quinta, i à sexta, i à sétima e i à oitava. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Repare que i à quinta já deu i, o mesmo resultado de i elevado à primeira. I à sexta deu menos 1, o mesmo resultado de i ao quadrado. I à sétima deu menos i, o mesmo resultado de i ao cubo. E a oitava deu 1, o mesmo resultado de i à quarta. Então, pessoal, nós temos aqui um padrão de repetição, tá bom? E eu não tenho, então, interesse em continuar. As respostas sempre ficarão variando entre o i, o menos 1, o menos i e o 1. Então, é um ciclo. Reparem, a cada 4 o ciclo repete. Então, essa é uma informação muito importante, principalmente em situações que vão vir a seguir. Então, em resumo, isso é o que nós temos que gravar em nossas mentes. I elevado a 1 é i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é menos i. I à quarta é 1. Então, esse é o pacote que nós vamos utilizar nessa matéria. Isso tem que ficar gravado, entendido.
Por exemplo, obtenha o valor de i elevado a 10.451. Jesus amado. Como que nós vamos resolver isso? Lembra que eu falei que a repetição era a cada 4 eu tinha um padrão de repetição? Aqui está a nossa colinha. Então, como a repetição é a cada 4, eu farei a divisão euclidiana por 4. Eu vou pegar o 10.451 e vou dividir por 4. Tem que ser feito à mão mesmo esse cálculo. Dá para fazer com o auxílio da calculadora, do celular? Sim, é possível. Mas o que eu tenho interesse é nesse valor aqui, ó, no resto. É o resto que eu tenho interesse e não no quociente. Então, pessoal, eu vou avaliar sempre o resto. Faça a divisão sempre por 4 e vou avaliar o resto. Como o resto foi 3, eu vou concluir que i elevado a 10.451 é a mesma coisa que i ao cubo. Aí eu venho aqui na minha colinha, verifico que i ao cubo vale menos i. Oh, muito simples a resolução. Uma divisãozinha por 4, que todo mundo sabe fazer. Atividade 2. Essa atividade encontra-se no caderno do aluno. Vamos supor que possamos continuar a operar com os números complexos, como se opera com os números reais, respeitando-se apenas a novidade que decorre do fato de termos i ao quadrado igual a menos 1. Determine as soluções para as situações a seguir. I elevado a 7. Eu já tenho resolvido lá atrás o i elevado a 7. Mas, como se eu não tivesse aquilo? Como que eu faria? Ah, eu não lembro, professor. Vamos pegar o expoente do i, que é 7, dividir por 4, vai dar 1 e resta o 3. Então, i elevado a 7 é a mesma coisa que i ao cubo. Aí eu venho na colinha, i ao cubo é menos i. Pronto, resolvido. Item B. I a quinta mais i a oitava. Eu tenho que reduzir esses expoentes. Ou vai ficar i menos i, ou 1 ou menos 1. Tem que ficar uma dessas 4 respostas aqui da colinha, ó. E a quinta, vou dividir por 5, 4, né? Pego 5, divido por 4, dá 1, resto 1. Então, i a quinta é a mesma coisa que i elevado à primeira, que é i. Está aqui na colinha. Vou pegar o 8 e dividir por 4, dá 2 e resta o 0. Então, i a oitava é a mesma coisa que i elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, no lugar do i a quinta, eu vou pôr i. No lugar do i a oitava, eu vou pôr u. Então, i a quinta mais i a oitava é a mesma coisa que i mais 1. Muito simples, muito fácil a resolução. Item C. Item C agora tem 3 números complexos. O i a quarta, nós sabemos que vale 1. Está aqui na colinha. O i a nona, nós temos que fazer a divisão euclidiana. 9 por 4 dá 2 e resta 1. Então, o i a nona é a mesma coisa que i. O i a sexta, vou dividir também por 4, vai dar 1 e resta 2. Então, i a sexta é a mesma coisa que i ao quadrado, só que i ao quadrado na colinha é menos 1. Vou substituir os respectivos valores. No lugar do i a quarta, 1. No lugar do i a nona, i. Menos 1. O i a sexta deu menos 1. Tá aqui. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais, gente. Não pode esquecer isso. Aí se aqui deu mais 1, mais 1 dá 2. Então, o joguinho de sinal é muito importante. Menos com menos dá mais. Então, esse 1 com esse 1 positivo deu 2 mais i. Finalizamos assim o exercício item C. Operação entre números complexos. Então, agora, nós vamos aprender a somar números complexos, multiplicar números complexos, certo?
Como que funciona, então? Efetue as operações a seguir, supondo que são válidas as propriedades das operações com números reais para os números formados por uma parte real e uma parte imaginária. Relembrando o que é parte real e o que é parte imaginária. Vamos pegar aqui ó, um número z igual a mais bi. Essa parte que tem a unidade imaginária é uma parte complexa. Então, nós chamamos ela de parte imaginária. PI, parte imaginária. Esse númerozinho aqui que não tem nenhuma unidade imaginária é a parte real, certo? Então, o A é a parte real, o B é a parte imaginária. É claro que todo esse número complexo aqui, todo esse número, melhor dizendo, ele é complexo, tá bom? Ele não é real. O A mais BI é complexo, né? Z igual a mais BI é composto por uma parte real e uma parte imaginária, onde a composição dos dois rende um número complexo. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer a soma entre esses dois números complexos. 5 menos 3i mais 3 negativo mais 4i. A regra é simples. Parte real mais parte real, parte imaginária mais parte imaginária. Então, eu vou somar aqui, ó, esse número mais esse número. Eu simplesmente retirei os parênteses aqui, ó. Reparem que aqui está o primeiro número e aqui está o segundo número. E aí eu coloquei a parte real perto da parte real e a parte imaginária perto da parte imaginária. Assim evita erros. Aí eu vou somar 5 menos 3, 2. Menos 3i mais 4i, o i não atrapalha em nada. Eu devo R$3, tenho 4, sobra 1i. Então, 2 mais 1i, eu não preciso colocar o número 1, ficou somente 2 mais i. Atividade 3. A mesma coisa, pessoal. Aqui só tem um detalhezinho. Eu tenho que fazer o jogo de sinal. É uma subtração e eu tenho que fazer o jogo de sinal. Por isso que aqui está mais 2 mais 8i. Menos com menos dá mais e menos com menos dá mais. Aí eu coloco a parte real perto da parte real, a parte imaginária perto da parte imaginária. Olha o peguinho aqui, ó, ele colocou 7i menos 5. De novo, a parte imaginária é que está com a letrinha I. A parte real é o que não tem a letrinha I. Nem sempre a parte real vem antes da parte imaginária. Tome cuidado com isso. Eu vou somar, então, parte real com parte real. Devo 5, tenho 2, fico devendo 3. 8i mais 7i, 15i. Finalizou, assim, o exercício. Muito simples. Atividade 3, item C. Agora, nós não estamos mais falando de adição, e sim de multiplicação. E como que resolve isso? Fazendo a distributiva. Eu vou fazer a distributiva desse número complexo. Então, multiplica aqui, ó, 2 vezes 3, 2i vezes 3, 6i. 2i vezes 6i, 2 vezes 6, 12. I vezes i. Bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Como não tem nada aqui é 1, como não tem nada aqui é 1. 1 mais 1, 2. Por isso que aqui apareceu um i quadrado. Pronto, já fiz a distributiva para o número 2i. Agora eu vou para o 4 aqui, ó. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 4 vezes 6i, menos 24i. Eu multipliquei o 4 pelo 6, menos com mais, menos, e o i acompanhou. Agora, pessoal, percebam que eu consigo somar esse i, né, com esse aqui. I quadrado não pode juntar com o i.
i quadrado é diferente de i. Então, eu tenho 6. E vou juntar com menos 24i, tenho R$6. Devo 24, fico devendo 18. Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi juntar o 6i com o 24i. Não podemos esquecer do fato que i ao quadrado vale menos 1. Então, esse 12 vai aparecer multiplicado por o fator menos 1. Certo? E aí eu multiplico. 12 que multiplica menos 1 dá menos 12. Aí, ó, eu posso juntar esse menos 12 com esse menos 12. Eu devia R$12, gastei R$12, continuo gastando, devendo R$24 e vou lá. Aqui está o resultado final. Atividade 3, item D. Antes de iniciar a resolução dessa atividade, eu tenho duas formas de resolver ela. Antes de tudo, eu quero falar da diferença de quadrados, que é essa fórmula aqui, ó. A mais B e A menos B. Repare que a diferença é somente o sinal, certo? Os dois coeficientes, ó, são iguais, só mudou o sinal. Então, isso tudo aqui chama-se diferença de quadrados. E eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Certo? Estou aplicando a diferença de quadrados. Então, ó, repare que aqui é 8, 8 e mais e menos. Então, é a mesma coisa que eu colocar 8 ao quadrado menos i ao quadrado. Ó, estou aplicando essa fórmula aqui. 8 ao quadrado é 64. I ao quadrado é menos 1. Não podemos esquecer desse fato. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais. 64 mais 1, 65. Qual que era a outra forma? Fazer a distributiva. 8 mais i, que multiplica 8 menos i. Aí eu ia fazer o distributivo aqui, ó. 8 vezes 8, 64. 8 vezes menos i, menos 8i. Pronto, acabou. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. I vezes 8, mais 8i. I vezes menos i dá menos i ao quadrado, ó. Menos 8i com mais 8i, cancela. Então, isso fica igual a 64 menos, o valor de i quadrado é menos 1, menos com menos mais. Então, vai dar 65. Então, pode aplicar tanto a fórmula da diferença de quadrados ou fazer distributivo. Vai ficar ao critério de vocês. Cálculo do módulo e argumento de um número complexo. Então, até então, nós percebemos que um número complexo ele pode ser representado por coordenadas cartesianas no plano de Arcangauss. Ou nós podemos representar ele pelo módulo, que é o ângulo formado no sentido anti-horário com o eixo x, sentido anti-horário, e o módulo é a distância da origem zero até o ponto. Para calcular a distância, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Ou podemos simplesmente aplicar essa fórmula aqui, que tem origem no teorema de Pitágoras. Então, basicamente, nós vamos utilizar essa fórmula da letrinha grega ρ e a fórmula da tangente. Vai entrar um pouquinho de trigonometria aqui, ó. B sobre A, vertical sobre horizontal. Em outras palavras, coordenada do y e coordenada do x. Para entender melhor esse conceito, vamos fazer um exemplo. Atividade 5. Observe os números complexos a mais bi representado no plano de Arcangauss e determine para cada um a medida do ângulo θ, né? Essa letrinha grega aqui chama-se θ, e do segmento que une o ponto AB à origem do sistema, ou seja, o comprimento do número complexo, o módulo. Então, o ângulo θ é sempre medido no sentido anti-horário, partindo do eixo x. Primeiro, vamos analisar essa atividade aqui.
O que nós temos aqui? Ó? Logo de cara, as coordenadas é 1 e 1. 1 para x, está aqui, e 1 para y, está aqui. Desse ponto aqui eu tenho menos 3 para x e 3 para y, certo? Então vamos à resolução desse exercício. Primeiro item, onde as coordenadas é 1 e 1, vamos calcular o módulo, né? A mais B. Quem que é A e B? Z é igual a A mais BI, parte real, parte imaginária. Parte real e parte imaginária. Então, o módulo, que eu vou chamar aqui de P, vai ser a raiz de A ao quadrado, que é 1, mais B ao quadrado, que é 1. Isso dá raiz de 2. Aqui está a resolução detalhada. E o argumento, o ângulo? Vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou o B sobre A. O B vale 1, o A vale 1. Então, a tangente de θ é igual a 1. Para descobrir o valor do θ, nós vamos precisar do auxílio de uma tabela, que eu vou apresentar logo adiante. Por hora, o ângulo de 45 graus resulta em tangente igual a 1, ou π sobre 4. Esse aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar o A vale menos 3, o B vale 3. Pelo fato do A ser negativo, ele vai ficar entre parênteses. Como eu vou levar ele ao quadrado, ele vai ficar positivo. Ó. 9, 9 vai dar raiz de 18. Ou, fatorada, 3 raiz de 2. O argumento vai ser a mesma coisa, cateto oposto por cateto adjacente. Deu menos 1, ó. Eu substituí aqui o valor de B, substituí aqui o valor de A. Por que 135 graus? Tangente de que ângulo dá menos 1? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E vai ser respondida avaliando a tabelinha. Que tabelinha? Essa tabelinha aqui. Bom, tangente de θ igual a 1. Então, vamos lá. Ó. Nós sempre vamos avaliar a última coluna aqui, ó, que é a da tangente. A última linha, melhor dizendo. Ó, eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. Não é isso? Então, ó, 45 ou 225. Qual das duas respostas é a correta? Aí, o que nós temos que lembrar? De como está sendo o nosso ângulo lá. O primeiro exemplo, ele não está aqui no primeiro quadrante? Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Então, o ângulo está aqui ó, no primeiro quadrante. Se a gente for relembrar do ciclo trigonométrico, aqui vai ser 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 graus e embaixo do zero 360. Então, o que eu sei de informação? Que o meu ângulo está entre 0 e 90. Então, tem que ser 45. E no outro caso, professor, que deu menos 1. Né? Deu menos 1. Qual dos dois vai ser? 315 ou 135? Novamente, eu tenho que lembrar onde que estava o meu ponto. Estava no segundo quadrante. O segundo quadrante vai de 90 até 180. Então, 135 graus.
É assim que eu vou selecionar qual é o valor do argumento, tá bom? Vamos para o último exemplo. Determine o argumento do número complexo z igual menos 3 menos 4i. Aí ele deu essa tabelinha como informação. Vai ser muito útil, não tenho dúvida disso. O primeiro passo, gente, é determinar em qual quadrante está o número complexo. Olha, está aqui, ó, menos 3 e menos 4, certo? Então, aqui, quem que é? O terceiro quadrante. Então, seriam, ó, 180 e 270. Essa é a informação que eu tenho. O ângulo está entre 180 e 270. É todo esse ângulo aqui, ó, começando no sentido anti-horário. Então, vamos para o cálculo do argumento. O que nós temos aqui de argumento? Tangente de θ é B sobre A. Então, tangente de θ é menos 4 sobre menos 3. Está aqui, ó. O valor de B e o valor de A. 4 dividido por 3 vai dar 1, né? A tangente de θ é igual a 1,3333. Aqui eu esqueci do θ. Ô, professor, pode não. Então tá aqui. Aí eu vou voltar lá na tabelinha e vou perceber que o valor mais próximo de θ é 53 graus. Gente, repare o seguinte. Essa não é a resposta. Por quê? O afixo não está aqui no terceiro quadrante. Então, ó, é todo esse ângulo aqui, ó. O que eu acabei de calcular foi só esse pedacinho aqui, ó. Só esse tiquinho de 53 graus. Para descobrir o ângulo inteiro nesse caso, como a tabela não forneceu o ângulo completo, eu tenho que somar 180 graus, chegando em 133,1 graus. Esse valor de 53,13 foi obtido com o auxílio de uma calculadora. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha e até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Fui!